trazer algo que é terrível para a nossa sociedade, que é insegurança pública. Insegurança pública. Essa nossa sensação de sentir-se aprisionado, não é assim que a gente se sente? Quando sai caminhando pelas calçadas, para no semáforo ou sinaleira com o carro, está dentro de um ônibus, está num ponto de ônibus esperando o ônibus, sempre olhando para os lados, você se sente aprisionado. Quando alguém comete um crime contra você, independentemente da idade, isso eu imagino que todo mundo vai concordar, você tem uma sensação de que esta pessoa tem que pagar por isso. E olha que às vezes nem é reversível, porque se tira a sua vida, acabou a história. Mas mesmo assim, tem de pagar por isso. Então existe um debate muito grande em cima disso sobre a forma como cada um responde pelo crime. E aí eu chego na maioridade penal. A Câmara dos Deputados instala hoje uma comissão especial para analisar esse debate imenso que é você reduzir a maioridade penal. Ou seja, diminuir, né, a idade mínima de prisão de 18 para 16 anos. Aí o debate que é sensível demais, se isso é eficaz, vai diminuir a criminalidade? Existiria outro caminho para a gente poder resolver isso? Porque não se tira do debate o fato de que alguém, independente da idade, se você cometeu um crime, você tem de pagar por isso. Agora, a forma, como é que você recupera esse jovem após ele ter cometido um crime? O que o sistema prisional vai fazer para recuperar esse cidadão? Ou ele vai sair formado e vai praticar crimes piores depois? É delicado, hein? Nós estamos aqui com o presidente da comissão, o deputado Aloysio Mendes, ao vivo conosco, que é do Partido Republicanos, inclusive. Deputado, obrigada por vir conversar com a gente. Esse é um assunto tão custoso e tão sensível, porque todo mundo é unânime nesta condição de ninguém quer se sentir inseguro, você não quer ter medo. A gente sai com medo de o que pode acontecer, e não só à noite, de dia também. Mas o debate é grande sobre a maneira como as pessoas pagam por isso. Por qual motivo o senhor acredita que deve se reduzir essa idade penal para 16 anos? Bom dia, é um prazer falar com vocês, Elisa, Thaís e Celine. E esse assunto, como você mesmo disse na introdução, é um assunto que mobiliza toda a sociedade brasileira. É um assunto que há muitos anos vem sendo debatido aqui no Congresso Nacional. Inclusive, quando cheguei aqui na Câmara em 2015, essa proposta foi votada, foi aprovada por mais de 390 votos, foi encaminhada ao Senado Federal e ficou mais de 10 anos parada lá e perdeu sua eficácia. Mas hoje, com um sentimento de insegurança, como você disse hoje, que graça em toda a sociedade brasileira, é o maior problema hoje que o Brasil enfrenta, é a insegurança pública. Esse assunto voltou à tona e pesquisas recentes dizem que mais de 80% da população brasileira é a favor da maioridade penal. Porque a gente não consegue mais conviver com essa impunidade, com esses jovens entrando no crime cada vez mais cedo, cometendo crimes bárbaros e atrozes e ficando impunes com relação a isso. Então a sociedade hoje clama por uma atitude de cobrar desses jovens uma penalização maior pelos crimes que eles cometem. Nós temos observado nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos, um aumento da participação dos jovens maiores de 18 anos e maiores de 16 e menores de 18 em crimes cada vez mais brutais e mais graves e ficando impunes com relação à penalização desses crimes. Então, hoje a sociedade entende que se um jovem tem direito a votar, escolher o seu presidente da República, os seus governantes, deputados, senadores, governadores, se ele tem a maior responsabilidade que um cidadão pode ter, que é o direito ao voto, ele também tem que ter responsabilidade sobre os crimes que ele comete. Isabel Mega foi quem viabilizou essa conversa aqui para a gente, então te passo a palavra, por favor, Bel. Oi, deputado, bem-vindo aqui à CNN, obrigada por conversar conosco. Deputado, a gente até falava mais cedo, né? Esse é um tema que vai e volta no Congresso Nacional, a depender do vento, das circunstâncias de momento. Queria ouvir do senhor o porquê vocês tocarem nessa discussão, que é um vespeiro, que divide muito os próprios parlamentares, nesse momento, pensando que estamos tão próximos da eleição e que vão ser poucos encontros da comissão até lá. O senhor próprio vinha me dizendo que serão 3 encontros. E o que faz vocês crerem que dessa vez há maturidade o suficiente do parlamento para avançar com uma votação dessa proposta, seja para aprovar, seja para rejeitar? Isabel, muito bem o que você disse, é um prazer falar com você. Eu acho que o momento ele é propício, sim, porque há uma cobrança da sociedade com relação a esse tema. Nós estávamos tratando, inclusive, desse tema na PEC da Segurança Pública.
eu e o deputado Mendonça, que foi relator, já tínhamos acertado, inclusive, da inclusão desse tema na votação da PEC da Segurança Pública, mas fomos instados e procurados pelo presidente da Casa para que esse assunto não viesse a contaminar a discussão da PEC da Segurança Pública, que é um projeto muito importante também, que já foi aprovado aqui na Câmara e que está, não sei com que razão, parado no Senado há mais de 2 meses. Mas nós fizemos um acordo naquele momento. Esse é um tema que a gente entende pode ser discutido em separado, dado a sua dimensão e a sua gravidade, e principalmente do apelo popular que ele tem. E, diferente do que imaginam, que a gente está usando o período eleitoral para iniciar essa discussão, nós fizemos um acordo com o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, que nós iríamos instalar a comissão, iniciar os trabalhos, apresentar o plano de trabalho e encerraríamos essa discussão até as eleições. E retomaríamos esse assunto logo após as eleições. O nosso intento é avançar com o assunto, é amadurecer o assunto, discutir ele com todos os setores da sociedade que participam dessa discussão, autoridades, especialistas, para que a gente venha chegar num relatório e que esse relatório possa ser levado a plenário e ser votado. E eu não tenho dúvida nenhuma, pelo sentimento dessa casa, pelo que a gente conversa com os parlamentares, inclusive parlamentares da esquerda, que historicamente eram contrários a esse assunto, que nós teremos uma votação expressiva favorável a esse tema. Hoje, a sociedade cobra isso, é uma coisa, o Brasil está na contramão dos outros países do mundo. Aqui na América do Sul, todos os países já fizeram essa redução, e alguns até com uma redução mais grave, como a Argentina, reduziu para 14 anos. Mas Peru, Chile, Uruguai, Colômbia, todos já reduziram a responsabilidade penal para 16 anos. E o Brasil é o único país da América do Sul que não caminhou nesse sentido. Na Europa, na América do Norte, e em todos os países desenvolvidos e democráticos, esse assunto já foi debatido e hoje há uma responsabilização dos menores de 18 anos sobre os crimes que eles cometem. Então, acho que o Brasil precisa ter a grandeza e a maturidade para discutir esse tema, principalmente pela evolução do crime no nosso país nos últimos anos, principalmente pela cooptação desses jovens pelo crime organizado e pelas facções. E esses jovens estão ficando cada vez mais violentos porque não tem uma punição adequada. Então, eu acho que é o momento certo para debater um assunto muito sério e eu tenho segurança com relação a isso. Sou membro da Força da Polícia Federal há mais de 35 anos, milito nessa área há muitos anos, fui secretário de Segurança Pública do meu estado e já naquela época percebíamos uma participação cada vez maior dos jovens entre 16 e 18 anos em crimes cada vez mais bárbaros e essa impunidade tem alimentado essa massa de criminosos. Então, eu acho que o momento é adequado, nós vamos discutir e vamos deixar para que a maioria do Congresso Nacional decida se isso deve ser aprovado agora ou não. Pelo sentimento da sociedade, a gente entende que o Congresso vai seguir esse caminho. Seguimos aqui ao vivo com Aloysio Mendes, deputado federal que vai liderar parte dos debates, dentro dessa comissão no Congresso Nacional sobre reduzir ou não a maioridade penal. Clarissa. Muito bom dia, deputado. Muito obrigada por participar aqui do Live CNN. Todo mundo sente no dia a dia, na nossa cobertura aqui, essa demanda muito forte da população por respostas, por decisões concretas que ajudem, de fato, a conter a crise de segurança pública que o Brasil vive. Mas chama muito a atenção também o momento em que essa discussão volta à tona. E a gente tem informações concretas ali de dentro da campanha do senador Flávio Bolsonaro que houve um movimento para incorporar esse assunto ao discurso de campanha dele, ao discurso eleitoral dele. Então, como que o senhor responde à ideia de que essa comissão pode, de alguma forma, ser contaminada pela questão eleitoral, antes de tudo? Ou seja, se não seria mais adequado que esse debate acontecesse num momento de maior arrefecimento, sem que o discurso eleitoral acabasse puxando esse tipo de discussão? Clarice, eu concordo com você, acho que esse é um tema que talvez seja o tema que mais separa o segmento da direita e da esquerda, que é a segurança pública. E maioridade penal é um dos assuntos mais importantes quando se fala em segurança pública. Eu não acredito que esse tema vá contaminar o processo eleitoral, até porque nós fizemos um compromisso com o presidente da Casa, que essa PEC, essa comissão especial, só irá deliberar, só irá votar a sua admissibilidade ou não após as eleições. Agora, é óbvio que a discussão do assunto vai fazer parte da campanha eleitoral, seja da esquerda ou seja da direita. A esquerda tem uma interpretação diferente da maioria da sociedade, Ela é contra a redução da maioridade penal, e os segmentos de centro e de direita são favoráveis, acompanhando a maioria da população. Eu vi recentemente uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, muito curiosa.
que 80%, na verdade 81%, quase 81% da população brasileira sinaliza favorável a esse tema, a redução da maioridade penal. Inclusive eleitores da esquerda, porque se nós temos hoje um país dividido entre mais ou menos 50% a 50%, se você tem 80% da população que é favorável, eleitores da esquerda também são favoráveis à redução da maioridade penal. Então, eu acho que a comissão vai ser muito importante nesse sentido. Ouvir especialistas de todos os segmentos, discutir amplamente. Eu, na condição de presidente da comissão, eu terei a responsabilidade de tratar com isenção esse tema, não tomar partido, embora eu tenha minha convicção pessoal, não deixarei contaminar a minha percepção pessoal o trabalho da comissão. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que esse assunto vai ser também usado nesse debate eleitoral, porque já foi usado em outras épocas, mas não vai ser contaminado, porque só será votado após as eleições. Esse foi um compromisso que nós temos com o presidente da Casa. Agora, retardar a instalação da comissão ou deixar isso para o próximo ano, também eu acho que não acrescentaria muito essa discussão tão importante que é a melhoria da nossa segurança pública. Então, o assunto só vai ser votado quando ocorrer após a eleição, um acordo, portanto, aqui explicado pelo deputado federal, um acordo feito também com o presidente da Câmara dos Deputados. Deputado, muito obrigada pela entrevista, por vir aqui trazer o seu olhar. É um assunto sensível, que divide opinião sobre as formas, sobre como deve ser feito. Em comum, todos têm o desejo de reduzir a criminalidade, né? Agora, o caminho que realmente passa por muitas pedras. Então, bom trabalho daqui para frente, deputado. Obrigada pela entrevista. Muito obrigado, ministro. Estou sempre à disposição de vocês, Elis. Um abraço e bom trabalho a todos. Muito obrigada. Isabel Mega foi quem viabilizou a conversa. Então, Isabel, muito obrigada. E Clarice Oliveira por ter participado aqui também da conversa com a gente.